fazer para ter muita fé? O que fazer para ter muita fé? É uma receita de vitória, tá, irmãos? Diz assim, 38. Mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem, porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé, entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o trasladara, visto como antes da sua trasladação, alcançou testemunho de que agradara a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda se não viam, temeu e para a salvação da sua família preparou a arca, pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Pela fé, habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaac e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque esperava a cidade que tem fundamentos, do qual o artífice e construtor é Deus. Pela fé também, a mesma Sara recebeu virtude de conceber e deu luz fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que lhe tinha prometido, pelo que também de um, e esse já amortecido, descenderam tantos em multidão como as estrelas do céu e como a areia inumerável que está na praia do mar. Todos estes morreram na fé sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe, crendo-as, abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra, porque os que isto dizem claramente mostram que buscam uma pátria. Bondoso e eterno Pai, louvado seja o teu nome para sempre. Te agradecemos, Senhor, te louvamos, te bendizemos por poder estar na tua casa nesta hora. Ó Deus, te louvamos, ó Pai, por fazer parte da tua família que toma o teu nome sobre toda a face da terra. E nesta hora que a tua palavra vai ser pregada, mais uma vez temos te pedir, ó Deus, o teu favor. Ó Pai, que tu venha falar aos nossos corações, que tu venha ministrar nossas vidas. Ó Deus, faça notória nessa manhã a tua presença. Ó Pai, ilumina os olhos do nosso entendimento, para que possamos entender, ó Deus, os mistérios escondidos da tua palavra, os mistérios escondidos em Cristo. Ó Deus, que seja levado cativo todo entendimento ao conhecimento da tua verdade, que seja tirado toda inquietação, que a tua palavra, ó Pai, venha, ó Deus, chover sobre nós como chuva seródia, trazendo, ó Pai, um tempo de reconstrução, de restauração, um tempo de avivamento. Eu te peço em nome de Jesus. Amém? Peço, irmãos, que se assentem. O tema dessa mensagem é fazer para ter muita fé. Continuando a ler esse capítulo, a gente se empolga com as proezas que fizeram os heróis da galeria da fé, da galeria da fé. A gente não lemos todo, mas eu gosto muito de ler essa parte aqui, no 33. Os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram as promessas, fecharam a boca dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam o fio da espada, da fraqueza tiraram forças, da batalha se esforçaram, puseram em fuga o exército dos estranhos.
E nós lemos dessas coisas assim, e a gente fala, oh, como eu gostaria de ser um homem de fé, como eu gostaria de ser um homem para passar nessa geração, e acontecer comigo igual aconteceu com Caim, mesmo depois de morto, testemunhava a sua fé. E foi isso que nós lemos? Oh, perdão, Abel. Eu confundi dois irmãos. Aqui fala bem claro. Dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Então, é uma coisa muito maravilhosa que alguém queira realmente ter muita fé. Não é algo que você pense que seja uma coisa banal. Haja vista que a palavra de Deus diz que, no livro de João, que a vitória que vence o mundo é a nossa fé. A vitória que vence o mundo é a nossa fé, amados. Então, buscar fé. Só que alguns usam o processo errado. Alguns pensam que irão ter muita fé assistindo vídeos de pregação, de pessoas que foram curadas. Só que isso não gera fé. Isso não gera fé. O que gera fé não é ver, porque a fé vem pelo ouvir. Observe que o povo de Israel, ele viu milagres que a gente nunca viu, nunca vimos. E a palavra fala que eles não alcançaram a promessa, mesmo depois que viram aqueles milagres. Murmuraram. Alguns caíram no deserto, mortos, porque murmuraram. E o interessante, mesmo depois de murmurar uma vez e Deus prover, eles se esqueciam. Por isso, que a palavra fala em Gálatas 3:27, que o mundo estava guardado para uma fé que se havia de se manifestar. Que fé é essa? Porque se achamos a fé dos heróis da galeria maravilhosa, nós podemos fazer coisas grandiosas. Agora, cada um aceita como quiser, né? Jesus falou assim, olha, quem crê em mim fará obras iguais a estas e maiores do que estas. Agora, se nós aceitarmos um evangelho abaixo da média, mas hoje eu falo para você que tem o desejo de ter muita fé. Amém? Quem sabe você tem esse pensamento de ter muita fé. Já vimos que a fé não vem pelo ver. Quando Cristo ressuscita e ele aparece aos discípulos, Tomé não acreditou. Tomé, Senhor, eu só creio se eu ver a marca. E Jesus fala com toda a propriedade para Tomé, Tomé, porque você viu, Tomé, você creu. Mas bem-aventurados que não viram e creram. Falar de fé nesses últimos dias é muito importante, porque a palavra fala que nos últimos dias apareceriam falsos cristos que fariam tão grandes sinais e prodígios, mas se possível fora enganar os escolhidos. Não é possível enganar os escolhidos. Por quê? Porque ele não quer aquilo que ele vê. Ele examina com o ouvido se é Deus que está falando ou não. E não é muito difícil de você observar quando é o Espírito Santo que está agindo. Quando o Espírito Santo está falando em algum lugar, toda a engrenagem, toda a desenvoltura da reunião não vai glorificar a placa da igreja ou o pregador da igreja, o pastor. Toda a glória vai sempre para o Senhor. E é fácil vermos alguns vídeos na internet que é só para promover ou a placa da igreja, para te prender nela, ou a uma pessoa, porque a nossa carne, ela gosta de idolatria. Então há uma confusão muito grande entre fé e superstição e crendice. A superstição, a crendice, te levará a alguns lugares. Só que serão lugares escorregadios.
só que serão lugares onde não há firmeza. A diferença da fé do Evangelho, da fé de Jesus, da fé da verdade, é que ela te colocará em lugares firmes. Então, a pergunta é: o que fazer para ter muita fé? É bom a gente começar observando que a palavra o que é fé. Para quem não sabe, a fé deriva do grego koiné, a palavra pistis, que é um substantivo. O que pode? E o interessante é que no português, fé é verbo. Fé é crer. Eu creio, nós cremos. Então, já temos que começar a redobrar nosso entendimento para observar uma coisa interessante. Jesus falou que se tiverdes fé como um grão de mostarda. Há pessoas que acham que Jesus falou do tamanho, mas é como. E depois lá na frente ele vai comparar o reino dos céus a um pé de mostarda, e ele vai falar a palavra do semeador. A semente cai em terra, ela germina. Então, observe bem, fé é um substantivo. Só que a fé vem por onde? Pelo ouvir. E ouvir por quê? Pela palavra. A palavra é Cristo. Cristo é o verbo. Então, a nossa fé, ela só é uma fé cristocêntrica se ela for em Cristo. Então, quando Cristo, que é a palavra, ela cai na terra. A terra, quando fala terra, se refere ao nosso coração, à nossa mente. Cai na nossa mente. E ela germina, aí ela cresce. Nós temos muita fé. Por isso que na parábola do semeador fala que há uma semente que ela caiu à beira do caminho. E diz que aquela semente que caiu à beira do caminho, vem o maligno e tira do coração para que não se salvem crendo. Então, a semente que cai à beira do caminho é aquela pessoa que entra no Evangelho e não entende que ele tem que o quê? Entender. Não é isso? Não entendendo. A semente à beira do caminho é aquela semente que caiu no coração. Não entendendo, veio o maligno e arranca. E vai se salvar. Mas por quê? Porque a parte de buscar conhecimento e entender é a nossa parte. A gente assim, Deus fica todo alegre, aí Deus faz milagre na vida dele, só que ele fica achando que o Evangelho é voltar na semana que vem para pregar um novo objeto ungido que o pastor vai dar para ele. Ou ele acha que Jesus vai se tratar a vida inteira com ele como se ele fosse um bebê e nunca vai crescer. Então veja bem, amados, entender. Não entendendo, vem o marido e tira, para ele não se salvar crendo. Então vamos lá. Já entendemos que fé é comparada a isso, a uma semente. A semente no saquinho de... Ela não acontece? Não acontece? Ela fica lá a vida inteira. Se pegar aquela semente e colocar numa terra e jogar água, a palavra, ela cresce. Ela germina. Agora, é importante entender que quando a Bíblia fala de fé, ela está falando, na verdade, de ter fé. Ter fé é uma junção do nosso crer com a palavra, que é semente, porque a fé vem pelo ouvir. É interessante observar que fé simboliza crer, confiar e comprometer-se. Crer, confiar e comprometer-se. A pergunta é: você se comprometeria com alguém que você não conhece? Você jovem que pensa em se casar, você iria se comprometer com uma jovem ou com um rapaz sem ao menos conhecer ele por um período? Obviamente que não. Então, levando em consideração que a igreja é noiva e Jesus Cristo é o noivo, para que você tenha muita fé, só existe uma palavra: conhecer.
Não tem outra palavra. A única forma de você ter muita fé é conhecendo Jesus. Para a gente fundamentar melhor o que estamos falando, Oséias 6,3 diz: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Oséias 6,6 diz: misericórdia quero e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que holocaustos. Tem muita gente no Evangelho fazendo sacrifícios enormes, sendo que o negócio era só conhecer. Mas o brasileiro não gosta de ler. Bom, Jeremias 9,24 diz: não glorie-se o rico na sua riqueza, o sábio na sua sabedoria. Se alguém tiver que se gloriar, glorie-se em me conhecer. Aí Jesus diz em João 8,32: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Isso é João 8,32. Mas ainda em João, no capítulo 14, versículo 6, ele fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, quando ela fala conhecereis a verdade vos libertará, sempre lembrando que Isaías disse regra sobre regra, um pouco aqui e um pouco ali. Não é aquilo que os políticos estão dizendo, não é? Conhecereis a verdade vos libertará. Poderia ser falado dessa maneira: conhecereis a Jesus e Ele vai te libertar, porque Ele é a verdade, o caminho e a vida. Irmão, olha como é que muda o panorama quando você olha a palavra, sem textos isolados, que criam anomalias no Evangelho, que é uma caricatura do Evangelho. Observe Colossenses 1,27. Veja o que diz. Colossenses 1,27. Aos quais quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória. Irmãos, presta atenção, esse versículo é tremendo. Ó, fazer conhecer as riquezas da glória desse mistério entre os gentios. Que mistério é esse? Cristo em nós. Cristo em nós. Não é Cristo no lencinho ungido, não é Cristo no azeite de Israel, não é Cristo da terra de Israel, do vinho de Israel, é Cristo em nós. A riqueza é essa, o mistério é esse. Agora, se observarmos o ônus de quando a gente não conhece a Deus, Romanos 1,28 fala que os homens não quiseram ter conhecimento de Deus e Deus os entregou a paixões infames. Romanos 1,28. Então veja bem, o motivo pelo qual Deus entregou pessoas ao pecado é que eles não querem ter conhecimento de Deus. Eles não querem estudar a palavra, eles não querem ouvir a palavra, eles querem vir para a igreja tomar um passe e voltar. Oséias 4, versículo 6 diz: o meu povo se perdeu, por quê? Faltou conhecimento. Agora, observe o que vai falar em Mateus 7, versículo 23. Vou ler o 22 também, para dar um entendimento maior. Mateus 22, 7, versículo 22 e 23. Muitos pedirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios?
Entendamos e não fizemos muitas maravilhas, e então direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Observe que ele poderia falar assim: olha, apartai-vos de mim porque você não fala língua estranha, apartai-vos de mim porque você não paga dízimo, apartai-vos de mim porque você não dá comida para mendigo, apartai-vos de mim porque você... Não, apartai-vos de mim porque eu não te conheço. Obviamente, se eu conheço você, você me conhece. Então essa pessoa não conhecia Jesus também. Então, com todos esses versículos que nós lemos, irmãos, o entendimento para ter muita fé é só um: conhecer Jesus, estudar a palavra. Mas infelizmente as pessoas não têm tempo de estudar a palavra, ou até estudam, mas só que a base da vida dela não é a palavra. Jesus é só um detalhe na vida dela, na vida dele. E por isso eles ficam mendigando o Evangelho, indo atrás das celebridades, dos grandes homens de Deus. Ou então vivem como coelhos assustados, com medo do anticristo, com medo da política, com medo disso, com medo daquilo. É pena entender, sendo a igreja o noivo, a noiva e Jesus o noivo, sendo a igreja a noiva e Jesus o noivo, vale a pena dizer que quando ele fala de conhecer, conheceu Abraão a Sara e nasceu Isaac. O conhecer que está falando aqui, bom, é mais profundo que você imagina. E muitas pessoas, irmãos, passam por essa terra, algumas têm tempo de casa na igreja e não crescem, não experimentam o Evangelho abaixo da média, porque se parecem com Deus apenas numa coisa: nunca mudam. Só que Deus não pode mudar porque Ele é excelente, Ele é santo, e nós não, irmãos. Nós viemos para a igreja para mudar, para crescer na graça e no conhecimento, e a cada dia nos santificar. A santificação ela é progressiva e constante. Só que essa mudança não obedece a simplesmente alguém transformar o Evangelho numa aula de boas maneiras. É quando a palavra ela começa a se alojar em nós e gerar uma mudança de vida, e gerar o sobrenatural. E muitas pessoas, amados, eles não crescem na fé porque eles acham que terão todo o conhecimento de fé em um seminário. Deus não prendeu a sua sabedoria em seminário algum. Não estou dizendo que não seja bom seminário, tá? Alguns são excelentes, alguns também não. Alguns pensam que conseguirão a sua fé achando que Deus prendeu todo o conhecimento na placa de uma igreja. Se perdem também. Porque todo o conhecimento de Deus está aqui na palavra. Não está preso em placa de igreja nenhuma, não está preso em seminário nenhum. Só que alguns se propõem a entender e buscar na palavra conhecimento e ter muita fé. E outros começam a buscar na palavra aquilo que é muito falado no nosso ministério, no nosso pastoral, fala sempre: a Bíblia explica a própria Bíblia. A Bíblia é algo tão tremendo que dentro dela tem um manual de como você usar ela. Coisa gloriosa, né? O único livro que é desse jeito. Só que algumas pessoas, eles não conhecem, não crescem na fé, porque a palavra fala de buscar conhecimento como a prata. Se como a prata buscais, como a tesouro escondido procurais, então encontrarás sabedoria. Irmãos, alguém encontra a prata jogada pela rua aí?
Alguém encontra ouro jogado pela rua aí? Não. Não querem ter trabalho. Não querem entender a diferença que havia na vida dos homens de Deus. Observem que Paulo fala com toda a propriedade: sede meus imitadores como eu de Cristo. Pessoas que se preocupam demais só com a parte visual do Evangelho. Jesus não criticou quando ele fala daqueles que fazem oração em público, como se fosse errado você orar em público. Ele criticava aqueles que só se preocupavam na parte que aparece do Evangelho. Porque o que Deus opera na vida de um homem e de uma mulher de Deus que aparece é o resultado daquele Evangelho que as pessoas fazem e ninguém vê. Jesus se retirava para o... Jesus não amava o holofote. Uma hora ele estava sendo usado em curas, operando milagres, e outra hora procuravam ele estava nos desertos e ali orava. Solitude. Tem pessoas que não conseguem entender o conhecimento de Deus porque ele nunca busca a solitude. É um deserto, é você e Deus. Senhor, hoje eu tenho que ficar só eu e tu. Primeiro princípio do conhecimento: solitude. Solitude pode ser na madrugada, no teu quarto, ou num lugar deserto onde você possa orar. Outro motivo pelos quais as pessoas também não aprendem, não têm o conhecimento de Deus, é que não aprende o modelo de vida. João disse nas suas epístolas: seguir as pisadas do Mestre. Se Jesus, sendo 100% homem, 100% Deus, ele vivia uma vida de solitude, de consagração, como que nós, irmãos, sendo meros mortais, poderíamos ignorar aquilo que Jesus viveu, que Paulo imitou? Então, quando se fala de entendimento, de que ter fé vem pelo conhecimento, temos que observar a receita de Paulo. A receita de Daniel. Você acha que é por acaso que a Bíblia fala que Paulo foi o homem que mais profundidade teve? Olha que mesmo depois dele ter dado aquela baixa lá em Pedro, né? Quando Pedro estava errado, né? Enquanto não tinha judeu, ele comia com os gentios. Quando os judeus chegavam, ele se apartava dos gentios para não ficar mal na vida. E Paulo chega lá e questiona ele e confronta Pedro. Mesmo assim, lá na frente, Pedro vai dizer de Paulo: a sabedoria que Deus deu a Paulo. Então, irmãos, se a Bíblia dá uma projeção a Paulo, e pelas cartas que ele escreveu e pela vida que ele viveu, vale a pena observar o que Paulo fazia ou não. Não seria inteligente. Bom, eu penso assim. Eu costumo aprender com pessoas. Aprendo com meus irmãos, aprendo com os irmãos, aprendo com um amigo. Bom, já fiz aqui desse jeito e eu estou fazendo desse. Isso é sabedoria, irmão. Aí você está fazendo uma coisa na tua casa que demora um tempão, aí vem uma irmã: não, minha irmã, eu passo esse produto aqui, rapidinho, o está ali. Oh, glória, bom. Então, olhando para a vida de Paulo, compreende dele a inteligência. Como que Paulo foi um homem que viveu um evangelho sobrenatural? Vamos observar. Paulo encontra com Jesus no caminho de Damasco. A palavra fala que ele ficou 3 dias, não comeu e não bebeu. Uma das coisas que menos se prega hoje em dia é o jejum bíblico. Não esse jejum supersticioso. Eu vou jejuar para Deus me dar um carro. Não, isso é superstição. Isso é crendice. Mas um dos ingredientes para você entender a Bíblia, se você quiser ser um amigo da fé, é o jejum. Só que, quando a gente fala de jejum, ai não, a carne, quando fala de jejum, a carne já pode ficar sem comida. Enquanto você olhar para jejum como se fosse um sacrifício, como por ficar sem comer, você está olhando a Bíblia com um olho não bom. Se o teu olho for mau, o seu corpo será tenebroso. Se o seu olho for bom, o seu corpo será luminoso. O jejum da nova aliança não é uma penitência, é uma ministração. E não me canso de dizer as mesmas coisas, que é segurança para vós.
Eu vou ter que dar conta do que eu prego aqui. E eu preciso falar para vocês. Se você não quer viver nesse mundo tenebroso, que a cada dia está pior, como um coelho assustado, aprenda o valor do jejum. E se você continuar olhando a biografia de Paulo, ele vai dizer assim, ó, em fome, em frio e em nudez, muitas vezes. Aí depois ele fala, e em jejum muitas vezes. Ele dissociou quando ele passava fome e quando ele jejuava. Se olharmos o livro de Atos dos Apóstolos, tudo que a igreja fazia não era de outra forma, era assim, ó, e a igreja jejuando e orando fizeram isso. O motivo pelo qual muitas pessoas, irmãos, vão passar por essa vida, algumas serão até salvas, mas não marcarão a história, é porque um velhinho falou para eles: jejum, oração e leitura. E ele não ouviu. E ela achou que o velhinho estava enganado. Mas o velhinho queria que você fosse. A minha parte é falar para você, te dar o caminho das pedras. Eu não fui chamado aqui para te ensinar uma parte e esconder o pulo do gato. Não, não. O homem de Deus, que ele é chamado para falar a verdade, ele dá o pulo do gato. Se é assim que podemos chamar. O tripé. Jejum, oração. Ah, pastor, não consigo orar de madrugada, me dá um sono, eu nem acordo. Como é que está o teu depósito de jejum? Tem jejum? Ah, não, mãe, não vai levar. Ah, pastor, não gosto de vigília. Eu chego na vigília, na metade da vigília eu estou dormindo. O jejum te dá leveza. O jejum te conecta com o Espírito. Qual o problema? Que esse evangelho distorcido colocou o jejum como uma moeda de troca. Se eu jejuar, Deus vai salvar meu marido. Não, irmão. Eu vejo já para terminar uma casa própria. E trouxe para o jejum um estigma horrível de passar fome. Outros falam que eu vou fazer um sacrifício. Se você observar, amados, na Bíblia, o jejum no Velho Testamento e o jejum no Novo Testamento, se você estudar isso na Bíblia, você vai chegar a uma conclusão maravilhosa. Qual a conclusão? Que geralmente, quando as pessoas jejuavam no Velho Testamento, eles jejuavam porque pecaram. Como Davi jejuou quando pecou. Como Nínive jejuou quando pecaram, porque viviam no pecado. Quando você lê o Novo Testamento sobre jejum, você não vai ver em momento algum alguém que pecou e jejuou por causa disso. Vamos entender? Jejum da velha aliança era uma penitência, era uma aflição. Então, quando alguém prega jejum, dizendo é necessário que um homem aflige, não, não, irmãos. Se você estiver jejuando, sentindo dor de cabeça, entrega. O jejum da nova aliança, ele é leve, ele é suave. Porque Jesus disse: o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. E olha, o jejum é tão glorioso que agora, há poucos anos, a ciência descobriu o poder do jejum. Olha só, a ciência se ajoelhando para a Bíblia. Se você digitar no YouTube Prêmio Nobel da Paz, o Shinori Ozumi, ele ganhou o Prêmio Nobel da Paz porque ele comprovou que um jejum de 24 horas é benéfico para a saúde. Ou seja, ele comprovou que aquilo que os crentes antigamente faziam, que falavam que os crentes eram doidos, era uma bênção. Se a própria ciência se ajoelhou para a Bíblia, irmão, como eu não vou usar essa ferramenta? Muitas pessoas não entendem a Bíblia, sabe por quê? Não entendem o valor do jejum. A palavra fala que Paulo escreve assim: o homem natural não entende as coisas espirituais porque lhe parecem loucura. Porque na verdade, amado, na nossa nova aliança ninguém jejua. A palavra fala que ele opera em nós o querer e o efetuar. Então, você não jejua, o Espírito Santo te jejua. Se você deixar, né? Ele vai te obrigar a você ficar com fome. Então não é mérito em nós quando você jejua. Volto a dizer, tem duas opções: andar por aí como coelho assustado, experimentar o Evangelho abaixo da média, ou entender o poder que você pode conseguir através da tua fé, vindo do alto, através do jejum, da oração misturado.
Ah, eu não consigo entender a palavra. Experimenta jejuar. Ah, eu não consigo bater uma meta de oração. Por que você não jejua? Aí eu começo uma meta de oração, aí acontece alguma coisa, claro, você estava desconectado. Irmãos, o crente é que nem um avião. Avião não tem semáforo e avião não tem estrada. Como que ele não colide? Ele tem uma bússola e o contato com a torre. Quando o crente tem uma vida de jejum, irmãos, quando ele faz uma meta de oração, quando o diabo arrumar um embaraço, tem Paulo, deixando todo o embaraço, e o pecado que tão de perto nos rodeia, corramos com paciência a carreira que nos está proposta. O que é os embaraços? É quando a gente não está conectado, o inimigo, olha, você começa, quem tem vídeo de oração sabe, você faz uma meta de oração, você está no emprego, está bem ali, a gente vai arrumar, não, eu arrumei um emprego para você aqui, e é muito bom, e aí você vai lá para ver o emprego, aí chega tarde aqui, e a meta de oração, você quebrou, você foi lá ver o emprego, e às vezes nem era aquilo. Ou então, você vai, irmãos, os crentes antigamente, eles oravam para tudo, até para ir fazer compra. Aí você está na mesa de oração, aí você, vou visitar fulano. Era de Deus? Não. Aí você vai lá, se aborrece, volta tão entristecido, acredito não consegue orar. Não é verdade? Às vezes a gente, por quê? Falta do jejum, o jejum da sensibilidade a ouvir a voz de Deus, ou a sentir quando ele por aí não. Então, a única forma de ter muita fé é conhecendo a Jesus. Como que eu conheço a Jesus? Através da palavra. E por que às vezes as pessoas não entendem? Porque acham que vai conseguir entender a palavra só com aquilo que ele pode garimpar no seminário. Claro, irmãos, o seminário vai ajudar muito você a entender muita coisa. Você ver o original no grego ajuda muito, ver o original no hebraico ajuda muito. Mas veja bem, já falei isso aqui, vou falar de novo. Aquilo que o seminário pode te dar, a igreja pode não poder te dar. Agora, aquilo que a igreja tem para te dar, aquilo que a oração, o jejum tem para te dar, seminário algum vai te dar. Porque Deus não prendeu o Espírito Santo no seminário, Deus não prendeu o Espírito Santo na placa de uma igreja. Irmãos, eu estou dizendo para você que conhecer Jesus, ter uma vida, viver o sobrenatural de Deus, está nas tuas mãos. Irmão, o evangelho verdadeiro não te prende você em ninguém, apenas em Deus. Eu estou falando para você isso. Eu não estou falando aquilo que muitos estão pregando. Olha, se você ficar nessa igreja aqui, tua vida vai mudar. Não, não estou dizendo isso não, irmão. Eu estou te soltando. Eu estou colocando você direto com Deus. E a minha obrigação é essa. E um dia você tem que dar conta por aquilo que eu prego. Eu sei que muitos gostariam de ouvir, talvez não aqui dentro, mas através desse vídeo na internet, que eu falasse coisas para inflar o teu ego, para você viver uma ideia de mágicas através de mecanismos. Porque todo mundo quer facilidade, né? Por que eu vou comprar a laranja para espremer se o suco já vem pronto? Só que o evangelho é relacionamento, é dia a dia, é comunhão. E aí alguém fala, mas irmãos, só pode entender isso quem tiver nisso. Muita gente olha para o evangelho que eu estou falando e acha horrível, sabe por quê? Porque não provou. Porque não provou. Se você tem um olhar, uma vida de jejum mal, não tenha dúvida, eu também já tive. Eu achava que jejum fosse um castigo. Por quê? Quando você não entende pela palavra, dá uma ideia de uma penitência. Mas Jesus já morreu, eu vou fazer isso, vai para quê? Quando eu falava de oração, eu falava assim, eu pensava assim, como é que pode? Como é que esse negócio aí? O camarada falou que ficou 3 horas orando. O que é isso? De joelho? Com meia hora meu joelho já está ardendo. Uma coisa é você olhar para o lado de fora, né? É igual quando você chega no lugar, um calorzão danado, e você olha o pessoal lá dentro de uma loja e o pessoal está calmo, né?
todo mundo tranquilo, e você tem calor infernal. Aí quando você abre a porta que você entra, ai, que delícia, aí também tudo quer sair para de dentro. É a visão, é a mesma visão do Evangelho da Bíblia. Quando nós olhamos alguém dizer que orou 3 horas, porque não foi assim. O Evangelho da Graça não é uma obrigação. Uma coisa é você achar que se você orar 1, 2 horas ou 3 horas, Deus vai fazer um milagre na tua vida. Essa visão é distorcida. Uma coisa é quando você começa a se relacionar, né? Como é que é o namorado? Começa a namorar, aí o pai fala assim, olha, a gente tem filho, sabe como é que é, olha, o dia de namorar é tal dia e o outro dia. Aí, pai, fulano está perguntando se ele pode vir amanhã também. O que é isso? Uma outra, cachoeira. Pai, ele perguntou se pode outro dia. Será que ele podia vir no outro dia também, porque ele vai folgar lá no trabalho? Não é assim? Pode. O Evangelho não é prisão, irmãos. Então, o detalhe não é você achar, a minha vida só vai mudar. Como é que é? Agora, e vou falar, então eu tenho que orar 2 horas todo dia, eu tenho que orar 1 hora. Não. Isso é quando você está olhando para o lado de fora. Lá dentro está geladinho. Tem aguinha gelada, tem uma poltrona para você sentar, jugo suave e farda leve. Você não ora 3 horas, porque alguém falou que se você orar 3 horas, 2 horas a sua vida vai mudar. Não, você começa a orar e você vai orando. Daqui a pouco você não consegue mais parar, porque você começa a sentir a glória de Deus, você consegue sentir o céu na terra, você não para de orar, porque você sente o poder de Deus descendo sobre você. Isso é diferente. Glória a Deus. Aleluia. É diferente, irmãos. E tem pessoas que não conhecem isso, nunca experimentaram. Como é que aquele louvor? Jesus teve completa vitória, porque sempre viveu em oração. Muitos santos chegaram à glória, sob o manto da doce oração. Irmãos, este Evangelho está encoberto naqueles que se perdem. Este Evangelho está encoberto naqueles que se perdem. Não existe receita milagrosa. Deus não tem filho predileto, amados. Não. Só tem uma receita se você quer ser um homem, uma mulher de muita fé. Nunca se esqueça que o caminho é conhecer a Jesus. Conhecereis a verdade vos libertará. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. O meu povo se perdeu porque faltou conhecimento. Esta é a palavra de Deus para nós nessa manhã. Vamos orar? Pai, obrigado, Senhor, por essa palavra. Deus, obrigado por esse lugar. Obrigado pelos irmãos. Obrigado, Deus, por cada um dos irmãos que nos deste, Senhor, para nos ajudar. Obrigado, Senhor, porque a gente sendo tão insignificante, Tu enviou o Seu Filho para morrer por nós, para que pudéssemos ter acesso a essa graça. Ó Pai, que não devemos aceitar, ó Deus, um evangelho abaixo da média, se o Teu Filho Jesus Cristo falou que faríamos obras maiores do que estas. Ó Pai, obrigado por tudo que tem feito por nós. Nos dê graça, Senhor, para que possamos, ó Deus, ignorar esse evangelho inerte, esse evangelho morno, Pai, porque eu creio, Senhor, que Tu és poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos e pensamos. Amém?